Sexta-feira 13, essa franquia de sucesso tão amada com mais de 40 anos e 12 filmes. Mas você sabia ou conhecia as muitas ideias, roteiros e histórias descartadas que nunca chegaram a virar filmes? E elas vocês vão descobrir nessa terceira temporada, Sequências Perdidas de Sexta-feira 13. E chegando na segunda metade dessa temporada, nesse episódio vou trazer para vocês o roteiro original do remake de Sexta-feira 13 de 2009. Será que nesse roteiro a Diana sobreviveria? Temos mortes diferentes bem melhores do que ganhamos no filme, mais desenvolvimento dos personagens e até mesmo um final alternativo e referências a Tommy Jarvis da parte 4. Então vou trazer para vocês as diferenças. O que eu não falar é porque é igual ao filme oficial. Então vamos lá. Começando com os créditos iniciais que não temos a morte de Pamela Voorhees. O filme começaria com os jovens do início. Wade, Rich, Mike, Amanda e Whitney. Whitney anda com uma pulseira de câncer escrito fé, coragem e esperança com o nome da sua mãe, Annie. E quando eles estão perdidos na floresta pela manhã, eles encontram a placa abandonada do acampamento Crystal Lake. É por isso que durante a noite Wade vai contar a lenda de Jason, com alguns detalhes a mais. Ele comenta que Jason fez um santuário com a cabeça da mãe dele e que Jason mora na floresta e pune qualquer um que cruze o seu caminho. E ele diz que ouviu essas histórias de quando acampava quando era criança. Quando Whitney e Mike entram na cabana do Jason, Mike consegue ligar um interruptor e tem luz. Eles vão explorando o local e Mike encontra uma vitrola e começa a tocar um disco. Na cabana, eles acham uma pintura na parede, uma Pamela jovem que Mike já fala que se parece com Whitney. Nas gavetas encontram mais uma foto, dessa vez Pamela mais velha segurando a mão de um garoto Jason, mas seu rosto está todo riscado. Quando Mike é atacado pelo Jason na cabana e puxado por ele pelo chão, a Whitney tenta pegar o Mike, mas ela só consegue pegar o braço decepado dele. A morte da Amanda é pior também. Ela pega fogo e podemos ver sua pele carbonizada e ossos aparecendo. E quando ela cai do saco de dormir, ela ainda está viva. A Whitney tenta ajudá-la, mas Rich grita por ajuda. E depois dos ataques, então, o mês se passa e não 6 semanas como no filme. O Chewie no roteiro ele se chama Chumbler e ele tem barba. Eles param então no posto de gasolina para encher os tanques para a lancha de Trent. Então nesse momento temos uma cena extra com Chelsea e Bree no banheiro do posto. A Chelsea comenta que Diana é legal, só que Bree revira os olhos. Ela não gosta da Diana, já que ela tem interesse no Trent. Chelsea até diz que Lawrence é fofo e Nolan é interessante. A Bree fala que Chelsea pode ficar com eles e reclama que Chumbler ficava olhando os peitos dela o tempo todo e pergunta por que Trent convidou ele. A Chelsea responde que o Chumbler mora no mesmo andar da faculdade e que ele é engraçado. A Bree fala que ela pode ficar com ele também, mas Chelsea é mais tímida e não se sente confortável em ficar com algum cara e depois ter que olhar na cara dele o ano todo. A Bree diz que ela tem que fazer igual a ela, ficar bêbada, pegar quem ela quiser e depois fingir que lembra de nada. Ela já fez isso várias vezes. A Chelsea então ri. E em outro momento, então, quando eles chegam na casa, não tem sinal de celular e Lawrence precisa trabalhar. Mas no roteiro ele não trabalha com música rap, e sim com uma empresa de caminhões. Trent diz que o pai dele gosta de tirar um tempo off e por isso não tem sinal e nem TV, só um telefone. O pai dele gosta de ficar isolado e aquela região não recebe turistas. Por que será, né? Todo mundo fica meio desanimado com essas informações e se perguntam o que devem fazer lá. Trent então vai abrir a geladeira e diz que tem comida e bebida e bora relaxar e se divertir bastante. Quando Clay então tem a conversa com o policial sobre o desaparecimento de sua irmã, ele vê um cara da cidade
olhando para ele e faz um gesto cortando o pescoço e sussurrando: ela está morta. Lawrence e Chandler estão jogando beer pong e Chelsea e Nolan conversam na cozinha. Ele diz que tem uma bolsa de estudos, mas os pais não sabem, e então ele pega o dinheiro da faculdade dos pais para sua conta pessoal e fazer o que ele quiser. Ele quer aparentar todo cool e largado para Chelsea, que já sacou ali qual é a dele, e os dois começam a flertar. Temos a cena então do Clay quando ele vai até o celeiro. Quem trabalha lá, na verdade, é um idoso usando uma máscara de oxigênio com um carrinho do lado dele e acaba comentando que naquele dia é uma sexta-feira. Donnie é o jovem que trabalha com ele. E depois na cabana, eles estão fumando narguile e Bree confronta Chandler porque ele fica encarando os peitos dela. Ele responde que são lindos e que ele queria tirar um cochilo nos peitos dela. Nada sexual, queria morar naqueles peitos. O Lawrence pergunta se pode ser o colega de quarto dele nos peitos dela. Bree diz que se eles encontrassem um raio encolhedor, eles poderiam morar nos peitos dela. Cortamos a cena para o Donnie de novo, que mora no trailer e rouba itens das casas em que ele trabalha como zelador, e tem inúmeras caixas com itens roubados. E enquanto ele abre a caixa e vê os pertences, ele pega uma foto de Tommy Jarvis de Corey Feldman. Depois, em outra caixa, uma Playboy da década de 80 e numa das inúmeras prateleiras há uma máscara de rock. Ele coloca a máscara então no rosto, fica fumando ali, né, com umas coisinhas e olhando as revistas adultas. Até que ele percebe que há alguém lá dentro e aparece na escuridão, que é o próprio Jason. Jason então pega o seu facão e corta a cabeça dele. Depois o Jason pega a cabeça dele e fica encarando a máscara. Ele tira a máscara e joga a cabeça de Donnie longe. Ele acaba colocando a máscara no rosto e temos um close do novo Jason. E uma cena quando Clay e a Jenna andam pela floresta, em vez deles acharem um GPS, eles encontram algo estranho, mas eles não reconhecem o que é. A câmera dá um zoom out e vemos a orelha de Wade e seus fones de ouvido ao longe. Depois eles encontram o acampamento de Crystal Lake abandonado e Jenna lembra quando sua mãe a forçou a ir a um acampamento de líder de torcida. Mas logo eles veem uma raposa morta em uma armadilha de caça. Eles vão entrando então nas cabanas e em uma delas há vários grafites escritos no chão e nas paredes também. Camp Blood, Jason Voorhees, não pode matar o mal. Ele nasceu em uma sexta-feira 13. Eles andam então pelas camas vazias e depois vêm algumas paredes queimadas. A Jenna então acaba enfiando um pé num buraco. Clay a ajuda e eles encontram um jarro. O Clay quebra esse jarro e dentro dele há um papel escrito, entre aspas, há um assassino na floresta. Se alguém encontrar isso, diga aos meus pais que amo eles. Tommy. Ou seja, mais uma referência a Tommy Jarvis, da parte 4, gente. A morte de Nolan também é diferente. Ele é atingido por uma flecha no pescoço e não na cabeça. A Chelsea está no lago, ferida, e Jason na margem, e toda vez que ela nadava para um lado, Jason a seguia pela margem, a encurralando. Ela pergunta o que ele quer. O Jason então enterra seu facão na areia e faz um movimento com a mão meio que chamando ela até ele. Ela grita por ajuda enquanto nada e fica presa no lago enquanto vai escurecendo. A Chelsea então vai perdendo as forças e acaba se afogando de tanto nadar. Olha essa morte, simplesmente assim. O Jason não faz nada, ele só ficava olhando a Chelsea nadando, com a paciência dele ali, até que ela cansou, perdeu as forças e acabou morrendo
ali, sem forças, afogou no lago. Olha isso, gente. É uma morte psicológica bem diferente, bem interessante. Pena que isso não ficou no filme. E nesse roteiro, quando a gente encontra a Whitney, ela tá presa numa câmara subterrânea, algemada por uma corrente e uma pedra, que descobre então que é na verdade o túmulo de Pamela. Jason aparece sem a sua máscara, ela percebe que seu rosto é deformado. Jason então tá amolando seu facão e temos um flashback da Pamela sendo morta. As mesmas cenas dos créditos iniciais do filme que foram para o cinema. Depois o Jason então começa uma ira e começa a quebrar tudo ao seu redor, bravíssimo. Assim como na versão Killer Cut, que eu vou fazer um vídeo para vocês em seguida, a Whitney consegue se libertar das algemas e fugir. Ela pega uma lamparina e fósforos para acender então essa lamparina e vai andando pelos túneis. Ela acaba batendo a cabeça e perde a lamparina, mas acende os fósforos, queima os seus dedos e logo vê os corpos de seus amigos. Ela acaba achando então a lamparina e sai pelos túneis e finalmente está livre. Assim também como no Killer Cut, a Whitney consegue chegar na casa de Trent e bate na janela enquanto ela e Bree estão fazendo relações sexuais. Mas o Jason então chega e a prende de novo. A morte de Chandler aqui também é bem diferente. O Jason ele quebra o taco do Rocky e o mata. A morte de Lawrence dura muito mais. Ele grita muito mais no roteiro, diversas vezes pedindo ajuda. Enquanto eles estão na casa, Clay, Jenna, Bree e Trent, eles colocam os móveis na porta e tentam bloquear as janelas. Clay liga para a polícia e Bree liga a música alta para encobrir os gritos de Lawrence. A polícia chega e ele grita por ajuda, Lawrence, né? O policial bate na porta e Clay tira o sofá para abrir para ele. Trent desliga a música, mas é tarde demais. O Jason mata o policial enquanto Clay abre a porta e o sangue jorra para todo lado, acerta Clay, Bree, pedaços de olhos e de cérebro do policial no chão. Todos correm pelas escadas e Jenna fica sozinha na sala. A morte da Bree também é diferente. Jason a agarra por trás do banheiro, tampa sua boca e coloca os dedos dele nas narinas dela, a sufocando então. Quando os três saem da casa, Clay, Trent e Jenna, Clay acaba encontrando a pulseira de Whitney e percebe que ela está viva e esteve lá. Jenna e Clay saem juntos e o Trent é morto de modo diferente. Em vez das suas costas, a sua cabeça que é enfiada naqueles fincos da caminhonete. Enquanto Clay e Jenna andam pela floresta, eles veem o corpo de Chelsea na margem do lago. Mais uma cena aqui da versão estendida Killer Cut. Whitney está amordaçada e amarrada no chão. O Jason a pega nos ombros e a leva de volta para o acampamento. No túnel, ela consegue tirar um dos sapatos que acaba caindo no chão. O Clay e a Jenna então vão até o acampamento e encontram esse sapato. Ele mexe nas folhas e encontra um alçapão. Eles entram então nesse túnel escuro com uma lanterna e no final acabam encontrando Whitney algemada mais uma vez no túmulo. Eles acabam libertando a Whitney e Jason aparece. Eles correm pelos túneis até achar uma saída. Tacam fogo nos túneis que explode e Whitney consegue escalar um buraco e sair. No meio das fumaças, então, no fogo, o Jason aparece e ataca Whitney. Ela consegue pegar uma armadilha de caça e ataca de volta. Ela consegue prender essa armadilha nas costas dele e ele tenta tirar e não consegue. Ele acaba soltando, então, o Jason no facão, mas ele acaba indo em direção a Whitney, que quase a joga de um precipício de uma mina abandonada. Mas o Clay aparece e arranca a armadilha das costas de Jason. E Jason urra de dor nesse momento. A Whitney consegue se salvar. Jason vai pegar o facão, mas a Jenna chuta o facão para longe. O Clay empurra Jason para o buraco da mina, mas o Jason fica preso pelas correntes da armadilha, mas que depois acabam se quebrando e ele cai pelo precipício. A Jenna e Clay começam a comemorar a vitória. Mas, por conta de toda a luta, a terra da mina se cede e todos eles saem rolando até o topo de um ônibus abandonado. O Clay, então, é atacado por Jason.
A Jenna tenta defender, mas é jogada do ônibus para fora. Pela janela, ela consegue ver o Jason quebrando o vidro com o rosto de Clay. Ela acaba entrando no ônibus então para ajudar o Clay e o corpo dele é jogado pela janela até o volante. E a buzina toca extremamente alto. O Jason então vai pegar o seu facão, ele entra no ônibus por trás e vai até a parte da frente, mas o corpo de Clay lá no volante não está lá mais. A Jenna então aparece atrás do Jason com um extintor de incêndio e espirra o jato na cara dele. O Clay pega esse extintor também e bate no rosto do Jason inúmeras vezes. Sangue vai jorrando para todo quanto é lado. Clay e Jenna saem do ônibus e Whitney está lá fora e pergunta se o Jason morreu. E a Jenna aproveitou para flertar com o Clay, falando com ele assim: o que a gente poderia fazer no nosso segundo encontro? Aí então que infelizmente o Jason aparece e mata a Jenna. Infelizmente nesse roteiro a Jenna morre também, gente, mas ela tem mais tempo de tela, ela consegue lutar mais contra o Jason nessa cena do ônibus, então ela tem mais tempo ali durante esse roteiro, o que seria muito interessante, já que ela é um personagem muito importante para o filme, aparece várias vezes e ela podia ter tido um pouco mais de brilhantismo neste filme, uma cena ali lutando contra o Jason de alguma forma, sabe? Pelo menos a morte dela seria menos em vão, digamos assim, sabe? Mas continuando aqui. Depois que nós temos então a batalha do celeiro, que é igualzinho do filme, na morte do Jason, o Clay e a Whitney acabam jogando o corpo dele no lago, junto com o triturador que afunda com o corpo do Jason. Depois corta a cena, nós temos então Crystal Lake durante a noite e várias luzes azuis e vermelhas de carros de polícia. Depois nós vemos Clay e Whitney num carro indo embora e ela pergunta sobre a mãe deles. Clay não sabe o que dizer até que Jason aparece na estrada em frente ao carro e ataca o vidro da frente e é um caos. Gritos e lutas e tudo acaba. O que vocês acharam do roteiro, gente? Gostariam de ter visto alguma cena ou ainda preferem o filme que ganhamos? Eu sinceramente prefiro muito o roteiro, mesmo amando demais esse filme. Mas fiquem ligados para os próximos episódios. Aproveitem, dêem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e muito obrigada, galera. Até os próximos episódios.